Oi, gente, o meu nome é Lorena. Cheguei para dar meu parecer final sobre a série Daisy Jones and the Six. Quem não assistiu ainda a análise dos episódios 1 a 6, vou deixar aqui embaixo e também aqui nos cards, porque agora eu vou falar da série como um todo, as minhas impressões, um pouco sobre os personagens, roteiro. Vou comentar ali também do episódio final. Então, gente, assim, o que dizer sobre a série Daisy Jones como série? Quem assistiu lá o vídeo da primeira análise percebeu que ali depois do episódio 6 eu comecei a assistir a série com um olhar de adaptação, mas que não estava sendo bem aquilo que eu esperava. E aí, não é que a minha opinião mudou, mas eu tive que começar a assistir com uma outra percepção. Quando a gente tem ali a notícia de que a série vai ser adaptada, a gente sempre espera que seja o mais próximo possível do livro. E eu não posso dizer que não tenha sido quanto ao andamento ali das coisas, vamos dizer assim. O que pecou mesmo foi a questão ali das personagens, personalidades, a gente já vai chegar lá. Mas a série como série, tá? Teve um roteiro muito bom, tá? Uma história que ela vai crescendo aos poucos, a narrativa vai sendo contada aos poucos, mas você vê que tá tendo uma linha do tempo ali pra culminar em uma grande coisa final. O roteiro vai te apresentando os personagens, sempre focando ali, né, em Billy e Daisy e naquela tensão que os dois têm. Ao mesmo tempo que por trás de tudo tem a banda, tem as histórias pessoais e separadas de cada um, só que comercialmente eu achei uma série fraca. Contaram muito com os fãs da Taylor Jenkins Reid, mas os fãs do livro, porque foi o primeiro livro dela a ser adaptado, né? Agora em abril a gente tem o filme de Amores Verdadeiros, mas eu acho que contaram muito com os fãs do livro para dar esse boom. E não foi bem assim. Eu não vejo ninguém, por exemplo, que não seja fã da Taylor Jenkins Reid ou que não tenha lido pelo menos algum livro falando dessa série. Por exemplo, alguém que nunca tenha tido contato com a autora, mas ligou lá Amazon Prime, pensou, ah, essa deve ser uma série muito boa, eu vou assistir. Eu acho que a maioria do público foi de fãs ou que já conheciam, pelo menos já tinham ouvido falar da autora, mesmo que ainda não tivessem lido nenhum livro, mas eu não vi um grande hype, assim, para Daisy Jones and the Six, fora do mundinho literário, eu quero dizer. Uma outra coisa que eu gostei foi dos atores, achei que combinaram muito pro papel, mas eu não tô criticando a atuação, tá? Eu estou criticando os personagens em si, porque eu achei que eles ficaram muito caricatos. A gente já sabia exatamente o que esperar de cada um. Por exemplo, o Ed, ele tava ali putinho, esperava-se a todo momento que ele fosse chutar o balde e sair da banda. O Billy era o mandão do grupo, a Karen ficava meio ali, não falava nada, mas sempre estava pronta para apoiar as meninas. Então eu achei que as atitudes deles seriam esperadas em cada coisa que eles fizessem. Eu não senti que eu poderia ser surpreendida por nenhum deles. E, inclusive, se eu não fosse fã do livro, conhecesse o trabalho já da autora, eu acho que eu teria abandonado essa série ali pelo capítulo 3 e 4. Eu não sentia aquela força, sabe? Aquela tração, aquela vontade de continuar assistindo. Inclusive, eu comentei lá no primeiro vídeo que, sabe aquela série que você põe e quer maratonar, enquanto não acaba o último capítulo, você não sai da frente da televisão? Em Daisy Jones eu não senti isso, principalmente ali entre os capítulos 3 a 5. Eu dava pause, eu tomava uma água, eu pensava em fazer alguma outra coisa e voltar a assistir depois, coisa que não acontece quando você tá assim muito viciado, quando a série te deixa ali preso mesmo, sabe? Então, assim, pra série como série, sabe, esquecendo a adaptação, esquecendo as coisas que acontecem no livro, eu daria uma nota 7 de 10. E agora, como adaptação do livro, eu não gostei. Não me agradou. Desde o primeiro episódio já não tinha me agradado. Só que eu esperei, internalizei, falei, não, vou assistir até o final pra eu conseguir dar uma opinião, ou pelo menos até a metade, e agora já tendo assistido tudo, como adaptação eu não gostei. Tudo que eu já falei antes a respeito da série como série, eu acho que tinha que ter sido feito ao contrário. Achei que o roteiro poderia ter sido mais fiel nos personagens, porque na cadeia de acontecimentos até segue ali o que aconteceu no livro. Mas por que interferir tanto, sabe? Mudar tanta personalidade
personalidade dos personagens? Por que não colocar mais tensão, assim como era no livro? Eu não entendi o porquê de tanta mudança. Lembrando que eu não sou nenhuma roteirista profissional, tá? Eu sou jornalista, eu também não costumo assistir tanta série, tanto filme, eu não sou tanto assim do audiovisual, mas eu não consigo compreender por que entrar tanto no livro e fazer tantas mudanças, sendo que assim, eles seguiram os acontecimentos do livro, então a questão tava ali nos personagens. Por que não deixar eles como eram nos livros? Acho que criaria muito mais tensão, traria um público fora do mundo literário, fora do mundo da galera que leu o livro, por se apaixonar pelos personagens se eles tivessem sido mantidos como eles eram no livro, na série. Porque pensa, se seguiu os acontecimentos do livro, por que mudou tanto, tipo assim, na relação entre a banda, nas amizades que tinham ali dentro, ou também nos ódios? Na verdade, eu acho que focou muito em amizade, em fazer parecer que era uma banda super ok, quando na verdade não era. O legal do livro, agora que eu estou falando como adaptação, é essa raiva que às vezes um tem do outro, cada um conta a história de um jeito, cada um tinha uma visão. Alguns odiavam os outros, nem todos eram amigos, mas eles tinham que estar ali na banda. Então acho que essa tensão tinha que ser mantida. Por exemplo, a Camila, gente, eu não vou me conformar de terem tirado a importância da Camila, porque no livro a Camila é uma personagem vital para o andamento da história. E eu acho que os roteiristas acharam que no livro ela não tinha tanta relevância. Só que pra mim, na série é que ela ficou irrelevante. Na série ela ficou como uma pessoa que tá ali empatando o relacionamento, que quer lutar pelo casamento dela a qualquer custo. Ficou como a corna, sabe? Que tá ali em casa, cuidando das filhas, nananã. E no livro não é bem assim. Então por que não foi mantido essa personalidade? Por que tirar tanto o foco dessas personagens? Por exemplo, a Karen. A Karen ficou uma personagem comum. O que você esperava ali da Karen? Que ela fosse te surpreender? Com nada. Nem a tensão ali do aborto, da gravidez dela. Por que fizeram questão de tirar essa parte mais maluca, digamos assim, da galera da banda? Isso só vai aparecer pra gente ali depois do episódio 6, que é quando eles estão curtindo um pouco mais, se soltando um pouco mais, realmente usufruindo do fato de ser uma banda bombada. E mesmo antes no livro, eles sempre foram doidões, né, vamos dizer assim. E uma coisa que me incomodou demais, gente, que eu venho comentando desde o primeiro episódio, foi a questão da Daisy. Daisy Jones ficou parecendo uma menina, assim, muito doidinha, que não estava conseguindo lidar com a atenção ali da banda e daquele amor todo pelo Billy, né, do amor deles não poder acontecer, e que por isso ela se afundou. Eu senti que o foco ficou como se fosse o romance tivesse desencadeado todos os problemas ali, tanto para a banda quanto para o Billy, e para Daisy também, no caso, muito mais para Daisy, porque a gente vê que ela teve uma infância complicada com os pais. Por que isso não foi usado para justificar uma personalidade mais abatida dela? A gente vê que a Daisy, apesar de ter sofrido tudo aquilo que ela sofre desde a infância dela, ela meio que colocou isso de lado, e o que fez aflorar mais, o que fez ela começar a sofrer foi o Billy, foi a banda. Então por que não colocam esse problema, essa relação difícil dela com a mãe, que fosse só isso desde os primeiros episódios? Eu não sei o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo. Mas pra mim pareceu muito que o problema da Daisy era só o Billy, entendeu? Todo o problema dela ali com as drogas, porque assim, chega um momento onde é mostrado que a banda tá usando muita droga, que a banda tá curtindo demais, mas pra mim ficou muito desconexo a Daisy do início pra Daisy depois, tipo, desmaiada no banheiro tendo uma overdose. Isso depois ainda que ela vai pra Grécia, não me pareceu nem um pouco crível que uma pessoa como a Daisy dos primeiros episódios tivesse ficado com tantos problemas a ponto de ter uma overdose lá quando ela desmaia no banheiro, porque assim, não ligou uma coisa com a outra, porque nos primeiros episódios você via ali uma Daisy escrevendo música e querendo ser famosa e toda dócil, nananã. Sabe, não tem uma personalidade tão forte pra justificar isso. Então achei que ficou o problema sendo o Billy, sabe? Tipo assim, ah lá, coitado do que aconteceu com ela
tudo porque ela começou a se apaixonar pelo Billy. O amor dos dois foi sim bem retratado, toda aquela tensão que havia entre eles. Mas eu senti que também usaram muito a parte de ser um documentário, né? Aquela parte onde eles estão mais velhos falando. Inclusive eu não conseguia ver diferença nenhuma dos atores contando a história para os atores mais velhos. Meteram uma peruca ali, uma maquiagem que não ficou tão legal assim. Então, sabe, cara, pra mim não ornou. Eu não conseguia comprar a história, é o que eu quero dizer. Mais uma coisa aí que eu curti foi terem colocado a história da Simone ali pra dar mais um pouco de dramaticidade, né? O que eu achei que também faltou. Até se tivessem colocado a morte do Ted paralela a essa história da Simone, acho que faltou muito de dramaticidade. Ficou uma série muito levinha. E aí, sabe o que eu não vejo? Uma unanimidade. Tipo assim, nossa, gostei muito dessa série. Eu vejo que a galera tá muito dividida. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Algumas, assim, assistiram como eu. Tipo, eu tô nesse grupo das pessoas que começaram a assistir largando mão de que em algum momento seria atrativo e que ficaria muito bom e que eu não conseguiria mais largar pra ser, tipo assim, a série que você recomenda pra todo mundo. Tipo, nossa, assiste aquela série que é muito boa. O que vocês acham? Porque aqui no meu mundinho, até onde eu pude perceber, não é unanimidade que todo mundo tem amado. E nem é uma série que ficou hypada assim na boca do povo. O que muito me preocupa, né? Porque eu vou colocar o pé no freio das minhas expectativas pra Evelyn Hugo, que a gente sabe que também é um livro sensacional, que tem muita coisa a ser dita. E assim, a Amazon Prime, que não é, eu vou usar essa palavra, mas não é bem a palavra, que não é um streaming tão conservador, que a gente tem séries que tem cenas pesadas, que tem muito drama. Diferente se fosse a Disney, por exemplo, eu entenderia se fosse o caso da Disney de colocar uma Daisy Jones mais contidinha, assim, mais na dela. O que eu não entendi da Amazon ter suavizado isso. Eu entendo, gente, mais uma vez eu volto a dizer que eu entendo a questão de que existe um roteiro. Só que eu não entendi por que colocaram tanto o pé no freio, sabe? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês compartilham da mesma opinião que eu? Porque, por exemplo, a Netflix, a gente tem séries na Netflix que são mais pesadas, que tem mais dramas, que tem mais cenas gráficas. Eles não são tão problemáticos quanto a isso. E a Evelyn Hugo é uma personagem polêmica, tem momentos ali nos livros dela que são bem polêmicos, são bem dramáticos, então eu acho que isso precisa ser retratado. Mas será que vai ser? Porque a gente não sabe ainda se vai ser uma série, se vai ser um filme, então assim, estou preocupada. E aí, comentando ali do episódio final, episódio 10, a partir do 5, eu larguei de mão, eu deixei a série me surpreender, eu passei a não esperar mais muita coisa. E talvez por causa disso eu tenha chorado igual uma louca no episódio 10. Pra mim, episódios 8 e 10 são os melhores que a gente tem ali na série. O 10 tem toda essa carga dramática, conta toda uma história do porquê que culminou no final, no porquê que a banda acabou, o que aconteceu durante o dia. Eu achei que foi super bem retratado, deu pra gente captar muito bem a atenção que tava, o climão. E aí a gente tem aquele final totalmente emocionante, onde a gente descobre que é a Julia que tá produzindo o documentário, e da mensagem que a Camila deixou pra Daisy. Foi uma mudança que eu achei que foi muito válida, porque no livro a gente tem somente um e-mail, né? Então achei sensacional, chorei pra caramba. Mas por quê? Porque eu já tava vendo a série como só mais uma série, eu não tava esperando mais nada dela. Então o episódio 10 pra mim foi um dos melhores, junto ali com o 8. E aí a gente tem aquele gancho, né? Já se comenta de uma segunda temporada, eu não acho que tenha necessidade, mas não sei, né? Hoje em dia as coisas não são feitas pra ter uma temporada só. Mas a gente tem aquele gancho do Billy indo procurar sim a Daisy, que eu achei também uma cena muito bonita. E outra coisa também, não entendi por que ele foi pra reabilitação de novo ali pela metade do, quase terminando, né, o episódio 10. Assim, a gente não tem o diálogo, mas dá a entender que depois da conversa que ele tem com a Camila, ele decide ir pra reabilitação novamente. Algo que eu também não entendi. Por que que o Billy pode ter essa dependência tão forte com álcool a ponto de ir pra reabilitação 2 vezes e a Daisy ficou aquela coisinha morna ali, sabe? E a conclusão é, fiquei satisfeita com a adaptação? Não, porque bom não é ótimo. Esperava muito mais, esperava que a esse ponto eu já estivesse querendo rever de novo, de tão bom que eu quisesse recomendar para as pessoas e falar, foi a série.
foi a adaptação. E pra mim não foi. Eu continuo mantendo a minha nota de 7 de 10. Graças a Deus a gente tem uma Daisy Jones eternizada no livro, que é totalmente diferente dessa Daisy, e uma história que também, apesar de ter seguido todo o curso narrativo do livro, de ter tocado ali em alguns pontos que foram bem iguais, no todo ela foi diferente e não me agradou. Não consegui ficar tocada ali por tudo que acontece com a banda, isso na série, né? Não consegui me conectar com os personagens direito, só fui me conectar mais com a Daisy lá pro final. Ela tava inclusive me irritando muito, e pra mim foi uma série bem morna, sabe? Uma série bem ok, é o que eu tô falando, foi uma série boa, mas não foi uma série ótima. E aí, gente, deixa nos comentários pra mim o que vocês acharam, vamos conversar, em qual time você ficou, dos que gostaram muito, dos que gostaram mais ou menos, ou dos que odiaram, porque eu vi que teve grupo que odiou a série sim. E lembrando que cada um tem a sua opinião, não é unanimidade, tá tudo bem se você tiver amado. Essa aqui é a minha opinião. Se você tá assistindo até agora, deixa um like nesse vídeo também, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal e até o próximo vídeo.